Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. E aí, vamos aprender? Vamos explorar dois conceitos importantes dentro da análise de textos. O primeiro é como identificar o tema de um texto e o segundo, comparar diferentes abordagens sobre o mesmo tema, levando em consideração o contexto de produção e a recepção dos textos. Além disso, vamos discutir a importância da adesão às práticas de leitura. Fiquem ligados! O primeiro conceito que vamos abordar é como identificar o tema. O tema de um texto é a ideia central que ele transmite. Para encontrar o tema, é preciso entender o que o autor quer comunicar. Vamos ver um exemplo agora, hein? Vamos juntos entender como identificar o tema. Mudanças climáticas, o impacto no planeta e as consequências para o futuro. As mudanças climáticas têm causado transformações significativas no planeta, resultando em uma série de consequências graves para o ecossistema e as populações humanas. O aquecimento global exacerbado pela emissão de gases do efeito estufa está alterando os padrões climáticos, levando a eventos extremos como furacões mais fortes, ondas de calor, secas prolongadas e elevação do nível do mar. Estes fenômenos afetam diretamente a agricultura, a saúde pública e a segurança de milhões de pessoas ao redor do mundo. As consequências das mudanças climáticas são irreversíveis e exigem ações urgentes para mitigar os impactos e preservar o meio ambiente. O que o autor está discutindo? Isso mesmo, as mudanças climáticas, as consequências dessas mudanças e como elas afetam o planeta. Isso é chamado de tema. Dicas de leitura para compreender o texto. Ler o texto com atenção, buscando palavras-chave e as ideias centrais. Neste texto, palavras-chave como mudanças climáticas, aquecimento global, gases e efeito estufa, fenômenos extremos e consequências são centrais para compreender o impacto das mudanças no clima. Observar o título do texto, que pode já indicar qual é o tema. No caso, mudanças climáticas, o impacto no planeta e as consequências para o futuro. Já antecipa o que o texto aborda, como as mudanças climáticas afetam o planeta e as consequências para o futuro. Analisar o primeiro e o último parágrafo, que muitas vezes sintetizam o conteúdo. O primeiro parágrafo apresenta a questão das mudanças climáticas e suas consequências, enquanto o último ressalta a urgência de ações para mitigar, ou seja, já reduzir parte desses efeitos, dessas mudanças, sintetizando o problema e as necessidades de mudanças ou soluções. Agora vamos falar sobre como reconhecer diferentes formas de tratar o mesmo tema, a mesma informação dentro de um texto que abordam justamente o mesmo tema, como tudo isso vai estar relacionado. Mas esses textos vão tratar o mesmo tema de maneira distinta. Logicamente que isso vai depender das condições de produção e a forma como esse texto será recebido. Aqui temos dois textos sobre mudanças climáticas. Beleza! Embora ambos falem do mesmo tema, cada um adota uma abordagem diferente. O primeiro texto é uma reportagem jornalística, que justamente tem uma linguagem mais acessível e o seu foco é qual? Informar sobre determinado assunto, que no caso é a mudança climática. E aqui no segundo é um ensaio acadêmico que analisa o tema de forma mais aprofundada e detalhada, utilizando uma linguagem mais técnica e, logicamente, tem o quê? Referência científica. Análise comparativa. O que muda entre os dois textos? A linguagem, o objetivo, o tipo de público e até o momento da produção influenciam como a informação será tratada. A reportagem tem como objetivo informar rapidamente, enquanto o ensaio acadêmico busca explorar as causas e consequências do problema de forma mais aprofundada.
É fundamental entender essas diferenças para avaliar como o tema é abordado, dependendo de quem escreve e de quem vai ler ou ouvir. Vamos aprofundar ainda mais nas condições de produção e recepção dos textos. A condição como esse texto foi escrito e como ele será recebido pelo leitor ou espectador pode alterar muito a forma como esse tema é tratado. Exemplo: imagine que um texto foi escrito durante um período de crise ambiental, com urgência para alertar sobre os problemas. Nesse caso, a abordagem pode ser um pouco mais emotiva e urgente. Já um texto escrito, lembrando o mesmo tema, mas agora por um viés mais de ambiente acadêmico, anos depois, sobre essa crise, lembra? Na hora, mas um pouco mais emotivo, emoções à flor da pele. O outro, anos depois, vai adotar uma postura mais reflexiva e crítica, diferente do primeiro momento. A análise. Lembrando, a condição de produção está ligada ao momento histórico, político e também social em que o texto foi escrito. A condição de recepção diz respeito à forma de como o texto é lido, levando em consideração o público, o contexto de leitura e as intenções do leitor. Esses fatores influenciam não apenas na linguagem, mas também na solução e na sugestão apresentada ao longo do texto. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... O tema de um texto! Vamos falar sobre o tema de um texto. Quem é que tá animado aí? Eu! Acompanha comigo. Nos lugares certos, você percebe a sua importância. Vamos refletir aqui o que dois estudantes entenderam sobre esse texto. No lugar certo, você recebe sua devida importância. No lugar certo, seu talento é valorizado. Maravilha! Percebe que nós precisamos refletir para entender exatamente sobre o que esse texto está falando. Quando dizemos de nos lugares certos, não estamos falando necessariamente de um lugar específico. Podem ser com as pessoas certas. Nós temos a nossa importância. Com o grupo certo, nós temos a nossa importância. Então, o tema desse texto é acolhimento, é valorização. Valeu? Com essa reflexão, a gente finaliza a dica de hoje. E agora? Brilha, garoto! Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Leia o trecho a seguir e responda à pergunta. As florestas desempenham um papel vital para a manutenção da vida no planeta. Elas são responsáveis por regular o clima, fornecer oxigênio e abrigar uma rica biodiversidade. No entanto, o desmatamento tem avançado rapidamente, colocando em risco a saúde dos ecossistemas e das comunidades que dependem deles. Qual é o tema principal do texto? Letra A. O desmatamento e suas consequências. Letra B. A importância das florestas para o meio ambiente. Letra C. As soluções para a preservação das florestas. Letra D. O impacto do clima nas florestas. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
Isso mesmo, letra B, a importância das florestas para o meio ambiente. O texto discute a importância das florestas para o equilíbrio ecológico, destacando sua função no controle do clima, na produção de oxigênio e na biodiversidade. Embora o desmatamento seja mencionado, o foco principal está na relação entre as florestas para o planeta e não diretamente nas consequências do desmatamento. O texto discute a importância das florestas para o equilíbrio ecológico, destacando sua função no controle do clima, na produção de oxigênio e na biodiversidade. Embora o desmatamento seja mencionado, o foco principal está na relevância das florestas para o planeta e não diretamente nas consequências do desmatamento. Questão 2. Leia os dois trechos a seguir e responda à pergunta. Texto 1. O aumento da temperatura global é uma questão urgente. As mudanças climáticas podem causar catástrofes naturais, como tempestades mais intensas, secas prolongadas e aumento no nível do mar, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Texto 2. O aquecimento global, embora seja um grande desafio, tem sido tratado por muitos especialistas como uma oportunidade para repensarmos o modelo de desenvolvimento e buscar alternativas mais sustentáveis que visem a preservação ambiental e a mitigação dos seus impactos. Qual é a principal diferença no tratamento das informações entre os dois textos? Letra A. O texto 1 é mais otimista, enquanto o texto 2 é mais alarmista. Letra B. O texto 1 adota uma postura de alerta e urgência, enquanto o texto 2 sugere que o aquecimento global pode ser uma oportunidade para soluções sustentáveis. Letra C. O texto 1 foca em soluções para mitigar o aquecimento global, enquanto o texto 2 explora apenas os problemas. Letra D. O texto 2 é mais técnico, enquanto o texto 1 é mais acessível. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Agora vamos confirmar o nosso gabarito. Letra B. O texto 1 adota uma postura de alerta e urgência, enquanto o texto 2 sugere que o aquecimento global pode ser uma oportunidade para soluções sustentáveis. O texto 1 apresenta a questão do aumento da temperatura de forma alarmista e urgente, destacando os impactos negativos. Já o texto 2 adota uma abordagem mais reflexiva, sugerindo que o aquecimento global também pode ser uma chance para repensar um modelo de desenvolvimento e buscar
alternativas sustentáveis. Questão 3. Assinale a alternativa que indica uma prática de leitura que contribui para uma melhor compreensão do texto. Letra A. Ler rapidamente para conseguir terminar um livro o mais rápido possível. Letra B. Substituir a leitura de textos difíceis por resumos prontos, sem tentar compreendê-los. Letra C. Ler ativamente, sublinhando passagens importantes e refletindo sobre o conteúdo. Letra D. Ler apenas livros do mesmo autor para manter uma perspectiva uniforme. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar nosso gabarito? Letra C. Ler ativamente, sublinhando passagens importantes e refletindo sobre o conteúdo. A leitura ativa é uma prática essencial para melhorar a compreensão do texto. Isso envolve não apenas a leitura, mas também a interação com o conteúdo, sublinhando as ideias importantes, fazendo anotações e refletindo sobre o que foi lido. Essa prática ajuda a fixar melhor as informações e a desenvolver uma compreensão crítica do texto. Passamos pelas questões e agora é o momento de resumir as lições. O que eu aprendi hoje? Hoje discutimos como identificar o tema de um texto, como comparar os textos que tratam o mesmo assunto de maneira diferente e a importância de aderir às práticas de leitura para melhorar nossas habilidades interpretativas. Lembre-se, a leitura é uma prática que nos enriquece, amplia nosso entendimento e nos prepara para um mundo mais complexo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!